Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso Conversa 360, o podcast do Movimento Vida 360, que traz sempre para vocês conteúdos importantes e relevantes para o seu desenvolvimento profissional, para o seu autocuidado, para o cuidado da sua equipe, temas realmente que são importantes para o nosso dia a dia. E se você está aqui com a gente hoje, já assistiu os episódios anteriores, conhece alguém que se interessa por essas temáticas, compartilhe o nosso link. Pede para eles se inscreverem, dá um likezinho para a gente movimentar a nossa rede e levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas, ok? E hoje a gente vai falar um pouco também sobre desenvolvimento de carreira, sobre saúde mental, sobre bem-estar no ambiente do trabalho. E especificamente hoje, no nosso bate-papo, a gente vai trazer o nosso mundo um pouco ali para a questão do judiciário. A gente sabe que é um ambiente que vive uma alta demanda, que tem uma pressão por produtividade, sim, sempre, e que também tem uma responsabilidade social na sua atuação. E para falar um pouco sobre essas temáticas de carreira, de desenvolvimento e de bem-estar no ambiente de trabalho voltado para o judiciário, a gente recebe hoje representantes do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que tem sob sua jurisdição o estado de Minas Gerais. Então, eu estou aqui hoje com muita alegria, com o diretor-geral do TRF6, Jânio Madi. Estou com a diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas, Andréia Nobre, e estou com a diretora da Subsecretaria de Assistência à Saúde, Cristina Mendes. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, por terem aceitado o nosso convite para bater esse papo acerca de temáticas aí que são importantes para o nosso dia a dia e principalmente para as atividades de vocês e daqueles que atuam como vocês nesse ambiente de tribunais e do judiciário como um todo. E aí eu quero ouvir de vocês um pouquinho do que a gente encontra ali hoje. Por muito tempo, falar de saúde mental nas organizações, no ambiente profissional, sempre foi um tabu, não era muito aberto a essa fala e a essa temática. E aí eu pergunto, isso tem mudado dentro do judiciário? Essa temática tem sido trazida à tona também no mercado, no ambiente de vocês, ou ainda é um tabu? Ana Luísa, primeiramente agradecer por estar aqui nesse ambiente bom para falar sobre o movimento Vida 360, isso tem tudo a ver, né, com o tema de hoje, e sim, mudou bastante. Essa pauta entrou para a alta administração do judiciário, né, tanto que o Conselho Nacional de Justiça normatizou o assunto, e agora a gente o tem como algo a ser seguido normalmente. A alta administração do TRF6, então, está empenhada nisso e a realidade que nós temos hoje é completamente diferente de há 4 anos atrás. Essa realidade de vocês, de alta cobrança e de metas, como que a gente consegue equilibrar essa excelência técnica que vocês têm que ter, é um preparo muito importante que vocês têm que ter no trabalho do dia de vocês, mas sem comprometer a saúde emocional das equipes? Como que vocês atuam, como vocês conseguem equilibrar esses dois elementos? Eu vou puxar um pouquinho para o meu lado. Prazer estar aqui também, né? Uma honra estar podendo contribuir, né? Eu sou diretora, né, da Subsecretaria de Assistência à Saúde. A gente coordena toda a gestão de saúde, tanto do primeiro quanto do segundo grau. E eu brinco que eu estou ali muito com uma atuação de humaniza a justiça. Eu sou da saúde mesmo, de base, eu sou fisioterapeuta, minha formação, trabalhei muito no SUS, e a gente já tinha essa política de humanização, a gente está com esse olhar dentro do órgão da instituição. Então, a gestão ela precisa estar cada vez mais humanizada, mais acolhedora, dando mais segurança. Eu acho que é trazer as equipes em espírito de cooperação. Porque, igual você comentou, as metas a gente tem que cumprir. É importante ter meta para a gente atingir alvos e saber para que rumo que a gente vai. Mas a gente pode ajustar a realidade, que a gente flutua, né, no nosso dia a dia. Então, tem como ajustar na medida do possível, dependendo do perfil do servidor, tem como dar condições especiais, igual o Jânio comentou, a gente já tem normativos visando até essa proteção, por causa da preocupação da saúde mental hoje dentro da instituição, né? Então, acho que o caminho é isso, é uma gestão mais humanizada e uma atuação mais preventiva. Proteção é uma palavra muito importante, que acho que é a primeira vez que nos nossos papos aqui do Conversa 360 a gente fala na palavra proteção. E ela vem muito junto com essa prevenção, né? E eu gostei do termo que você usou. Gostei, Cristina. Porque é exatamente proteger aquele que está dentro da sua organização atuando com você.
É o nosso valor, né? Eu brinco que somos nós que fazemos a justiça, né? Nós somos o ativo principal, né? Lógico que tem a tecnologia, a IA, os fluxos de trabalho sendo repensados, mas quem faz somos nós, né? E os desafios são inúmeros. Eu tenho o privilégio de trabalhar com a Andréia e com o Jânio, sabe? Uma gestão, assim, é um apoio, né? E esse acolhimento, ele é fundamental. Sim. E a gente escuta muito no meio por onde a gente passa, que se as lideranças encampam, se as lideranças compram a importância de se cuidar do seu servidor, de cuidar da sua equipe, de cuidar do seu liderado, o ambiente de trabalho muda, o clima organizacional muda. Eu acho que essa é uma grande área de atuação de vocês sempre, né, que atuam na gestão de pessoas. Ana, é interessante você falar sobre liderança, porque ontem estive numa reunião preparatória do 20º Encontro Nacional do Poder Judiciário, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. E a ênfase sobre liderança, ela é a chave. E a gente casa a liderança com sensibilidade à vida, né? E falando de vida, eu sou do Judiciário desde 93. A primeira vez que eu ouvi falar como servidores, como sinônimo de vida, foi com a Cristina. Ela fez uma referência assim, eu perguntei, quantos servidores nós temos? Ela disse, nós temos tantas vidas. E isso fez a diferença, isso faz a diferença. É o olhar de quem está promovendo, que está fazendo a gestão, de quem está liderando, né? Então, se o líder ou o servidor que está em condições de promover ações, ele não tiver essa percepção, e no CNJ o bom é que eles entenderam isso. Se não tiver essa mudança, né, essa internalização desse conceito, é muito difícil em promover, inclusive com investimento. Você não está falando de quantitativo, né? Você está falando de pessoas, de vidas. Sim, então, exatamente. Quantos servidores nós temos? Nós temos tantas vidas, pessoas que importam. Isso é muito importante mesmo. Ainda em relação ao papel da liderança, né, na cultura organizacional, vou me apresentar, né? Meu nome é Andréia Nobre, né? Sou diretora da gestão de pessoas do TRF6, né? E é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Ana Luísa. O papel da liderança, dos líderes, né, é um papel absolutamente central, né? A gente considera que a liderança é muito importante para oferecer segurança emocional e psicológica para a equipe. Porque a gente fala muito de habilidade técnica, né? A gente quer um profissional, um servidor que tem habilidade técnica para fazer isso ou aquilo, né? Mas a gente não pode esquecer do contexto, que a gente está lidando com uma pessoa, né? Que tem questões pessoais, que tem questões de relacionamento no trabalho, e o líder, ele tem que ter essa sensibilidade, né, de perceber o outro, né, porque a liderança não é só para executar a tarefa, né, para cumprir a meta, né, estabelecida, né, fazer as entregas, que a gente trabalha muito vamos fazer as entregas, mas como fazer essas entregas? A que custo, né? Então, o custo, a gente tem que cuidar do custo, né, do esforço da pessoa, né? O esforço, ele não pode levar a pessoa à exaustão. Então, essa sensibilidade da liderança é muito importante para a gente identificar situações que podem ser corrigidas internamente, né? Com uma readequação das tarefas, ou da distribuição também do trabalho, mas também com ações que estão voltadas à saúde mental mesmo, né? Buscar o atendimento da unidade, no caso da subsecretaria da Cristina, né? Porque nós temos toda uma equipe lá assistencial, né? Na área de psicologia, psiquiatria e de outros profissionais também. E facilitar esse acesso, né? E não perceber que aquilo ali é um problema, porque essa cultura, né, do servidor apresentar uma dificuldade de relacionamento ou de produtividade num dado momento, isso era visto de forma negativa. Esse servidor não serve para mim, então vamos colocá-lo num lugar no arquivo, como se ele fosse um móvel, como se ele fosse um papel. Hoje em dia nem tem papel, né?
Então, essa cultura não existe mais dentro do judiciário, pelo menos no TRF6. E a gente que é da gestão de pessoas, né? A gente que lida com vidas, né? Para a gente é muito importante ver essa percepção na alta administração, e aqui o Jânio Madi representando, né, o órgão, e a gente vê que isso é muito importante para nós, que lidamos com gestão de pessoas. Muito bom ouvir você falar sobre isso, Andréia, porque dentro do movimento a gente realmente traz temáticas mensais que engloba tudo isso que você falou. E aí, quando a gente fala de uma liderança humanizada, a gente está falando de uma escuta ativa e sensível, a gente está falando de uma comunicação assertiva, a gente está falando de um feedback bem dado, né, com embasamento, com justificativa. Sim. E tudo isso é um cuidado com essas vidas que a gente, se referiu agora e que influencia, sim, nesse clima organizacional que você está falando. Então, o CNJ está com a gente no movimento também, no Movimento Vida 360, já há alguns meses, e é bacana a gente ver o retorno deles, trazendo as experiências também que tem vivido ali dentro do... como resultado do movimento já aparecendo por ali. Eu fico muito feliz. E aí me conta uma coisa, vocês têm percebido, ou nos últimos tempos, não sei quanto que a gente pode mensurar isso, um aumento de afastamentos relacionados a adoecimento mental? É uma realidade de vocês realmente dentro dos tribunais? Sim, e é uma realidade do mundo contemporâneo. Tá? A gente tem um controle de todos os afastamentos, um controle rigoroso. Então, eu posso falar dos últimos 5 anos. O carro-chefe é a saúde mental, no quantitativo de afastamento, no que impacta no absenteísmo, é a saúde mental. É o nosso perfil de adoecimento hoje, é o que predomina. Já predominou antes a questão de doenças osteomusculares, a oncologia já oscilou, a infecção, mas hoje o carro-chefe é a saúde mental. Não é característica só da nossa organização, é do mundo organizacional hoje, é o nosso desafio, por isso que já está dentro do normativo, até para a gente caminhar com políticas mesmo formalizadas e institucionalizadas. Então, a gente tem um programa de acompanhamento de saúde mental. A gente acompanha de perto todos os servidores adoecidos por motivo de saúde mental, psíquico. Vocês têm uma alta demanda de trabalho, né? Isso a gente sabe que é uma entrega muito puxada realmente de vocês para a sociedade em si. Você consegue identificar qual o perfil que é mais vulnerável nesses afastamentos? Se a gente está falando ali das lideranças que sofrem uma pressão grande de cobranças, ou da equipe operacional, você consegue identificar? O que acontece? Os perfis são variáveis, né? A gente tem área administrativa e área judiciária. O maior volume de vida de servidores está lotado na área judiciária. Então, lógico que vai predominar a maior porcentagem, a concentração na área judiciária, entende? Mas eu comento hoje da importância de falar da saúde mental, porque todos nós somos vulneráveis. A saúde mental não tem um perfil de idade, sexo, faixa etária. O adoecimento psíquico é desde a infância, que a gente está vendo, a gravidade, até no envelhecimento, porque ele é multifatorial. O ambiente, ele pode ser estressor? Pode, mas o ambiente de trabalho pode ser protetor? Pode. Depende de como eu ofereço esse ambiente, de como eu dou suporte. Então, acho que jogar tudo na conta do ambiente de trabalho, a gente tem que saber lidar com cada fator, né? Tem o fator pessoal, tem o fator social que a gente está comentando, até da pandemia, do isolamento. Hoje a gente sabe que é fator de risco a gente não ter rede de apoio pessoal, familiar e no trabalho. Então, a integração é muito importante em todos os ambientes. Rede de apoio é muito importante. Uma comunicação boa com a chefia é muito importante, né? Porque ela é multifatorial. Eu gostaria de enfatizar que isso para a gente é um tema fundamental. A atividade finalística do tribunal é a prestação jurisdicional. Então, a gente considera a parte administrativa a área meio. Então, o propósito acontece que essas vidas, elas não iniciam o dia delas no trabalho, elas iniciam em casa. Sim. Então, antes a gente fazia uma abordagem muito isolada, muito centrada
naquele período, naquele lapso temporal ali de cumprimento de expediente. Mas não, a gente tem que entrar na vida das pessoas, né? E coisas pequenas, e de modo que o expediente seja uma extensão do bem-estar dela, que ela está trazendo de casa. Aí a gente se deparou com questões como assédio moral, assédio sexual, discriminação, e a gente teve que fazer um trabalho conjugado de todas essas coisas, porque o tribunal, no nosso caso, né, eu não sei, a realidade da Justiça Federal, ela tem os desafios normais, mas o nosso é novo, nosso tribunal. Então, um tribunal com 4 anos aqui muito... tem muito assunto, muito tema pesado, e cada unidade dessas que está ali com o cidadão, com o jurisdicionado, está tentando alcançar a sua meta. E aí entra a necessidade da gente fazer um normativo, uma regulamentação sobre se alguém cometer algum excesso, né? Sim. Para que a meta institucional não traga sofrimento. E aí o que a Cristina está trazendo é realmente uma visão 360 graus, os 24 horas, né? Do dia de cada pessoa, 7 dias por semana, porque não se resume a isso. Nós fizemos isso, então regulamentamos, a gente está promovendo uma ação muito forte, não abrimos mão de apurar qualquer tipo de assédio, né, de tentativa, para promover esse ambiente, né, antes e durante o trabalho. E nesse ponto aí que a Cristina tocou, o fato do adoecimento, da gente perceber esse adoecimento no ambiente de trabalho, não significa que é o ambiente de trabalho que está resultando nisso, né? Isso aí. Sim. O que acontece no âmbito do TRF6 é um recorte da sociedade, conforme ela disse, né? Da criança até o idoso, né? Então, nós somos um recorte. Por ser um recorte, por isso a sensibilidade da alta administração em promover, incluir a saúde mental, a qualidade de vida no trabalho como uma questão estratégica mesmo do órgão, né? E a gente percebe muito isso no trabalho híbrido e no teletrabalho. Eu ia perguntar isso para vocês. Porque vocês têm muito esse cenário do trabalho híbrido, né? Então, nós temos ali os contrapontos, né? Que são os benefícios e os desafios, né? O trabalho, na parte dos benefícios, a gente verifica, lógico, são questões muito objetivas que a gente sabe. Eu vou trabalhar de casa, vou ter o teletrabalho ou o trabalho híbrido, então, nesses dias eu consigo flexibilidade para cuidar da família, eu consigo evitar o deslocamento, eu consigo evitar o estresse do trânsito, mas também eu perco o vínculo com a instituição, a gente estava falando disso agora mesmo, né? Eu perco o vínculo com a instituição, eu fico no isolamento, a pessoa fica no isolamento, o isolamento que a gente vivenciou na pandemia, que aquilo nos adoeceu, né? E quando a gente voltou a trabalhar e conviver com os colegas, a maioria, pelo menos, foi uma alegria. Sim. Entendeu? Foi uma alegria. Então, o ambiente de trabalho, ele pode ser um fator de cura também. Ele não é um fator de adoecimento. Eu nunca vi o trabalho, eu percebo, eu tenho também 34 anos de judiciário federal, de justiça federal. Já trabalhei em outros lugares, assim como o Jânio Madi também, na região norte. A gente vê um grupo de pessoas na região norte de todo o país, com várias culturas, né? E a gente percebe isso, né? Que o ambiente de trabalho é importante, é a cura da pessoa, porque ela deixou a família no Nordeste para assumir um cargo ali no Norte. Se o ambiente de trabalho não for bom, aquilo não minimiza a situação dela, entendeu? Da distância com os entes familiares, da cultura dela, né? Que a cultura é outra, que o Brasil é um continente, né? Continente. E quem morou no Norte, como ele nasceu no Norte e eu morei 13 anos no Norte, a gente sabe disso, né? Que o Brasil é um continente. Então, e para mim, que saí de Minas, né, e fui morar no Norte, para mim o ambiente de trabalho foi maravilhoso, foi assim, uma compensação
por tudo que eu perdi, entendeu? Por tudo que eu perdi. Então, teve uma compensação que equilibrou a balança. Então, eu tenho até uma experiência pessoal de benefício do ambiente de trabalho para a saúde mental. É importante isso. É muito importante vocês colocarem essa questão da vivência de cada um e as pessoas, eu acredito que as pessoas já podem chegar ali adoecidas. Não é o ambiente realmente que promove esse adoecimento. Não. Elas podem já chegar com uma carga pesada e que aquele ambiente, se for um ambiente inóspito, isso realmente pode se desenvolve. agravar. E a gente acredita no movimento que a capacitação auxilia os órgãos nisso. Né? Quando a gente leva capacitação, quando a gente leva conhecimento e desenvolvimento, os líderes, a própria equipe, com seu desenvolvimento, consegue trabalhar esse ambiente organizacional. Quais as competências ou quais as capacitações, talvez, que vocês levem para os servidores de vocês, que vocês acham que são realmente fundamentais nesse apoio ou nessa criação dessa nova cultura nos tribunais? Nós temos um plano anual de capacitação, logicamente que pela finalidade do órgão, ele é muito concentrado nas atividades finalísticas, né, do órgão, né? Mas a gente tem paralelamente, né, até por questão estratégica mesmo do órgão, nós temos um destaque considerável do orçamento, né, com muito empenho, né, da direção geral, aqui o Jânio sendo o representante, de recursos destinados ao desenvolvimento das pessoas, né? Sim. De habilidades socioemocionais, né? E de mitigação de problemas de relacionamento. Então, a gente tem um programa, inclusive, de desenvolvimento de gestores, né? Da área judicial e da área administrativa, não só para poder enfatizar ou melhorar a atuação finalística, né, das pessoas, gestores, né, mas também para melhorar como gestores de pessoas e não para as entregas que tem que fazer, né? Então, essa questão de comunicação não violenta, de assédio e discriminação, como o Jânio falou anteriormente, isso tudo é tratado no desenvolvimento de gestores de todo o TRF. A gente, inclusive, leva os gestores do interior para Belo Horizonte. A gente faz um trabalho grande e muito bom e muito satisfatório. Nós tivemos a experiência exitosa agora em 2025 e vamos repetir agora em 2026, se Deus quiser. Eu vou só complementar a fala da Andréia, que é muito importante, porque eu vou ter que falar do Vida 360. Então, a gente tem um programa de saúde mental já muito estruturado, a parte assistencial, suporte de equipe, de psicologia e tudo mais, mas a gente queria sair só disso, só do perfil do adoecimento e para prevenção. Sim. A gente começou a trazer palestras, combate à psicofobia, falar da vulnerabilidade que todos nós estamos sujeitos, né? Então precisa falar disso. E aí essa parceria foi fundamental, porque é um processo de educação contínua, com gente de referência, que a gente precisa ter esse olhar da qualificação. E agora, que é recente, né, André, das capacitações, eles incluíram a área do bem-estar e da saúde como área de competência. Então, agora serve até para adicional de qualificação. Então, hoje vai ter o Vida à Tarde, que a gente já divulgou para o corpo funcional para estimular, porque serve como adicional de qualificação pela importância. Porque não adianta ter habilidades técnicas sem estar desenvolvendo enquanto pessoa. A gente não para na vida. E a gente precisa estar refletindo no nosso modo de andar na vida. Porque como eu ando hoje vai impactar lá na frente, né, do meu estilo de vida. Então, esse processo educativo ele é contínuo e o Vida 360 veio somar. A gente está já na fase da prorrogação. A gente assinou o contrato, né, o Jânio, né? Então, isso é relevante para a gente. Essa questão da prevenção e além das pessoas entenderem, começar a olhar para si, esse autocuidado.
né, que é muito importante. A gente precisa ter essa habilidade de perceber como que eu estou me sentindo, como que eu estou hoje. O líder, principalmente, porque ele é responsável por essa equipe, né, ele vai ter que ter um olhar mais atento. Ele é fator fundamental nessa transformação cultural, né, Cristina? Sim, para essa sensibilidade, que a gente vai ter que ter esse olhar atento, porque todos nós estamos sujeitos, em algum momento da vida, passar por um grau maior de ansiedade ou de depressão, enfim. Né? E saber dar a orientação, dar o norte, né? Minimamente, né? Esse olhar de cuidado, um com o outro mesmo, né? Desculpa. Perdão, é porque a gente está falando sobre algo aí, eu lembrei de um pouco da vida doméstica, porque às vezes, assim, o pai, ele está muito preocupado com a sobrevivência, né? Educação e alimentação da família. E, pelo menos assim, eu saí de uma família com muito desafio financeiro, social, e a gente tinha sempre essa pegada centralizada nisso. E a gente não tinha tanto lazer, né, promoção de bem-estar. E o interessante é que isso é muito sério. Qual pai faria esse investimento sem um sacrifício? E transportando agora para a nossa realidade do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, nós temos um dos menores orçamentos entre os tribunais regionais federais do Brasil. E fazer esse investimento de bem-estar, priorizando, a gente triplicou o nosso orçamento nesses últimos anos para a parte de pessoal, para o nosso bem-estar, com muito sacrifício. Então, olhando essa projeção entre vida doméstica e gestão orçamentária e financeira, não dá para fazer isso sem que a gente tenha antes uma consciência muito séria sobre o retorno que isso vai nos dar. Porque a gente está deixando de investir em outras coisas, mas é porque a gente sabe mesmo que isso é fundamental, né? Então, assim, eu acho legal a gente trazer essa realidade, porque não dá para avançar sem um certo sacrifício. Sim. É uma opção mesmo, né? Estratégica. Sim. E ainda falando mais um pouco do Vida 360, né? Que eu não falei na fala anterior, o diálogo, né? Do movimento Vida 360 com a realidade do TRF6, né? A gente vê que o diálogo ele é frequente, ele é evidente, porque a estabilidade emocional ela é essencial para as atividades de um órgão que exige uma alta performance dos servidores, né? Então, a gente é muito exigido na capacidade técnica, a gente sempre tem que estar muito atento a atender as necessidades, as mudanças acontecem de sistemas. Agora vem a IA, a gente tem que lançar mão da IA. A gente já lançou mão há muito tempo. Só estou dando um exemplo de algo mais recente, né? De tecnologia, né? Porque a gente não pode ter resistência, porque a pessoa o servidor tem 30 anos de trabalho, eu sempre trabalhei assim, A gente não tem essa cultura lá, né? Pode ter alguma situação pontual, mas assim, no geral, nós não temos. E isso exige da gente um esforço, né? Principalmente das pessoas mais antigas, né? Que têm uma carreira longa, né? No judiciário. Então, o movimento Vida 360 veio nos auxiliar no resgate desse equilíbrio emocional, né? Porque o servidor, quando ingressa na carreira, ele vem com aquele idealismo, né? E se depara com uma alta demanda, né? E ele vem assim com muita alegria e muita expectativa de passou no concurso e agora eu estou tranquilo. Não, eu não estou tranquilo. Eu tenho que continuar estudando, eu tenho que continuar a estudar, eu tenho que manter a minha capacidade técnica, mas aí com estabilidade emocional também. Então, o movimento Vida 360 vem nos ajudar a resgatar esse idealismo inicial da carreira, né? E manter o corpo funcional em condições emocionais, socioemocionais também, em dia, né? Com a capacidade técnica, porque elas têm que andar juntas, uma só, isolada, não funciona mais. O servidor, quando ele entra no tribunal, ele entra exatamente pelo seu conhecimento técnico, né? Exatamente. Pelo que ele já conhece do trabalho em si, da técnica em si, dos conhecimentos ali que ele precisa para atuar.
mas ele precisa desenvolver o emocional, o comportamental, o relacional. E é onde você fala que o Vida Conversa. O Vida Conversa é realmente exatamente com essas competências, com as soft skills que a gente tenta busca trabalhar. E quando a gente faz, hoje em dia o público está um pouco diferente, né? As pessoas estão um pouco diferentes, né? Da minha geração. Então, agora a gente está fazendo os primeiros ingressos, né? Do primeiro concurso do TRF6. E a gente percebe na entrevista de perfil, que é escrita para a pessoa ficar mais à vontade, né? Que as perguntas, elas são bem... ela não escapa de uma resposta objetiva, né? E do que ela realmente percebe, né? Do assunto ali. Então, o que a gente percebe é que as pessoas mais novas, na faixa dos 30 anos, e até 30, 40 anos, quase chegando nos 40... que elas querem um trabalho mais isolado, que elas têm dificuldade. Eu prefiro um trabalho que eu não tenha que atender o público, que eu não tenha que atender, que eu não tenha que me relacionar muito. A gente percebe muito isso, e isso é assustador, né? Então, quando ela se coloca numa situação que ela tem que se relacionar, aí vem o adoecimento. Então, todo esse trabalho que a gente faz, né, esse acompanhamento que é feito pela Cristina na unidade de saúde, e nisso o Movimento 360 vem nos ajudar muito, né? Traz essa pessoa para uma realidade que ela talvez desconheça, de que é bom se relacionar no trabalho. Sim. Porque a gente que é de uma geração mais antiga, a gente acha muito bom isso. Né? Sim, sim. É uma oportunidade de crescimento. É uma oportunidade de crescimento, de conhecer o outro lado. Sim. Me relacionar com os colegas de trabalho. Isso é ótimo, isso é muito bom, né? O cafezinho, né? As comemorações dos aniversários. E quando vocês falam na questão de cuidar da saúde, de pensar no relacional e tudo mais, as organizações, quando a gente começou a trabalhar o Vida nos órgãos, a gente entrava muito pela área de qualidade de vida. E os órgãos começaram a perceber que o Vida conversava muito mais, talvez, com as áreas de capacitação. Porque é exatamente nesse preparo que a gente está atuando. A capacidade técnica, todo mundo está ali e tem. Quem está ali é porque passou pela sua capacidade técnica. Mas a gente precisa desenvolver esse relacional. Essa é a oportunidade de crescimento que o Vida proporciona. E o TRF6 enxergou isso. Isso é muito bacana no trabalho de vocês. Muito bacana. E aí eu queria perguntar, vocês conseguem perceber o interesse por essa capacitação, por esse desenvolvimento, mais das lideranças, ou sim todo o corpo dos tribunais, a equipe operacional também se interessa em buscar esse desenvolvimento? Na verdade, a gente preocupou com isso. Tá? Então, é para todos. A gente tem que atender o interior, quem está à distância. A gente tem uma força de trabalho, né, Jânio, terceirizada. A gente é um tribunal novo que foi criado com a estrutura só do primeiro grau, vamos falar assim. Então, aproveitando todo o corpo funcional para atender o primeiro e segundo grau. Então, a gente conta muito com a força dos terceirizados e estagiários. Agora tem a residência jurídica. Então, a formação é para todos, o acesso é para todos. E como fica um mês, porque a gente tem esse desafio, talvez a pessoa não consiga entrar tarde, porque a gente tem muita reunião, quantas vezes? Para mim é muito difícil, mas você escuta em qualquer horário, você escuta com a sua família, porque isso é para a vida. Né? Isso é ganho externo e interno, né? Vamos falar assim, né? Então, é para todos, a disponibilidade é para todos, e agora a gente está com o marketing até maior, volta a falar do adicional de qualificação, porque as pessoas estão muito cansadas, né? E a gente precisa olhar para isso, mas eu preciso ter tempo de novo para esse autocuidado. Né? Então, eu vou ter que arrumar tempo na minha agenda para fazer essa leitura. Como que eu estou cuidando da minha saúde física e mental? Não pode ficar mais em segundo plano. Tanto que inverteu hoje, o adoecimento está mais mental do que físico. E que impacta no físico. Então, eu vou ter que arrumar tempo, eu vou ter que buscar esse autoconhecimento. E a instituição está proporcionando, que eu acho isso maravilhoso, né? Ter esse olhar cuidadoso.
né, com todos, né? Então, assim, a participação é geral. A gente gostaria que tivesse participando mais, então a gente está buscando mais recursos para as pessoas participarem mais, entendeu? Eu fico até emocionada. Porque é um cuidado que a gente não vê em qualquer lugar. Eu preciso dar parabéns para o TRF6 pela iniciativa, não só de contratar o Vida 360, que eu acho que leva a capacitação para a equipe de vocês, isso é muito bacana, é o que a gente quer realmente, é desenvolver a equipe dos órgãos que estão com a gente, mas pelo cuidado que vocês têm tido com as pessoas, com as vidas, como o Jânio falou. Isso é muito legal e é mostrar que a sociedade importa. Porque a gente atende quem está ali fora, né? Vocês dos tribunais atendem a sociedade, mas vocês têm que cuidar de quem está ali atendendo. Porque senão esse retorno não é positivo como vocês esperam. Muito bacana ouvir a percepção de vocês exatamente com esse cuidado das equipes de vocês. E o que vocês acham que ainda precisa avançar dentro das instituições como um todo, nessa temática do bem-estar e do cuidado das equipes? Olha, é uma pergunta maravilhosa, de ouro. Porque eu acho que a gente fala sobre um judiciário, a gente pressupõe uma estrutura meio formalizada, né? Sim. E hierarquizada. A gente precisa quebrar isso, pelo menos na minha percepção. Bem uma imagem sóbria, né? Quando a gente fala de judiciário, né? Uma sobriedade do ambiente. Eu prefiro ver como se fosse uma cadeia de gestão ou uma cadeia de atribuição, e não um superior ao outro. Inclusive, à medida que a gente vai trabalhando, vai amadurecendo, a gente chega assim, nós temos um magistrado, um desembargador, um ministro, e aquela reverência, ou até aquele temor reverencial, e nem é o caso de fazer isso, é respeitar, mas entender que ele tem uma atribuição como a jurisdição é una. Por que a gente não entende dessa forma as atribuições de todos os servidores magistrados? Cada um tem a sua atribuição, somos todos vida. Então, trabalhar isso é um grande desafio, porque a gente rompe estruturas pré-estabelecidas há muito tempo, né? E eu nunca vi alguém que se humanizou perder autoridade. Eu tenho conhecimento, eu convivo com magistrados, com servidores decanos, humanizar, abrir-se, permitir que as pessoas entrem, e ele se aproxima das pessoas. Eu nunca vi qualquer ameaça a respeito e à autoridade. Então, quebrar um pouquinho isso, né? E levar essa percepção de valorização das pessoas, quebrar o conceito preexistente de chefia e olhar como liderança, né? Conquistar as pessoas, entrar com elas. Se nós estamos com desafios, e no TRF6 nós temos muito, orçamentário, limitação de pessoal, mas o desafio é entrar junto. Se eu estou entregando uma grande meta, eu quero estar lá junto, né? Eu não quero somente, na minha visão de escalonada, dizer, faça isso. Então, esse é o grande desafio dentro do judiciário e de uma estrutura como essa. É entender a equipe como um todo, né? O trabalho do magistrado aqui depende realmente de quem está ali embaixo. Totalmente. E começa todo o processo. E isso passa, né, pelo avanço, né, do desenvolvimento das pessoas, né, da parte socioemocional, né, que nós temos uma diretrizes claras, né, do Conselho Nacional de Justiça para todo o Poder Judiciário brasileiro, né? Então, é uma questão que está presente no Judiciário brasileiro, não é só no TRF6. E a gente segue essas diretrizes, né, e tenta implementar na medida, no tamanho que a diretriz determina, né? Lógico que passa por recursos orçamentários que são escassos, né? Mas a gente sempre está atento a isso, né? Nas reuniões de destaque de recursos que a gente faz na direção geral com o Jânio e todos da equipe, né? A gente trata disso e sempre há um cuidado muito grande com o destaque de recursos, como a gente já falou, né? Para essa área. E isso passa também pelo redesenho, né, das carreiras, né? A gente busca, através dos sindicatos também, né, e das nossas demandas que são levadas para o sindicato, né? Eu converso muito com o pessoal do sindicato quando eles vão lá em relação a isso, né, para lutar pelo redesenho das carreiras que já estão aí. A nossa carreira foi desenhada
na época da Constituição, em 88, entendeu? Acho que precisa renovar por uma renovação. Um novo desenho, entendeu? E também passa por rever também essa questão da produtividade, né? O que é produtividade, né? É entregar a exaustão. A gente vê até charges sobre isso, né? Isso é antigo, né? Que a gente vê na época da industrialização do mundo, né? Da pessoa fazer aquele trabalho morte, em série, né? Exatamente, repetitivo, né? Então a gente tem que sair disso, né? Isso já ficou rever alguns conceitos, né, André? Exatamente, né? Porque a sociedade é outra, não é uma questão do judiciário, não é local. Nós somos apenas um recorte da sociedade, né? Então, a gente tem que trabalhar essas questões também socioemocionais, comportamentais, junto com a técnica. Isso, né? Exatamente. Eu vou falar só para finalizar da minha parte, que eu acho que é o desafio. A gente saiu do assistencialismo, estamos caminhando aí para essas ações educativas, preventivas, mas a gente está com esse novo desafio da NR1, dos riscos psicossociais, que é mapear os ambientes de trabalho, sabe? E que a gente já está até pensando em estrutura profissional qualificada, o conselho já está atento a isso, vai sair um normativo até para falar da estrutura mínima e tudo mais, porque aí a gente vai ter uma intervenção mais precoce. Porque o assédio vem de uma questão do conflito, que eu não estou sabendo gerir, de uma comunicação ineficiente. Então, quando a gente conseguir mapear isso, a liderança que está precisando, que está com gap, ela está precisando melhorar um pouco a formação, porque talvez ela não teve aquela habilidade, ela é muito boa tecnicamente, mas precisa somar. Né? Porque essa coisa de ficar culpabilizando, né, o assediador, assediado, eu nem gosto dessa expressão. Eu entendo como pessoas que estão com vulnerabilidades, precisando de apoio, e vamos caminhar para ser mais assertivo, e vamos dar apoio, na verdade, e desenvolver as pessoas. Né? Então, é nesse processo. Então, eu acho que aí a gente vai avançar. Quando eu conhecer melhor meus ambientes de trabalho, a minha liderança mais de perto, e ver onde estão os gaps, mapear as competências, né, André? Nós caminhar. Estamos nesse trabalho de mapeamento de competências. Aí a gente vai profissionalizando, vai entendendo, vai tendo intervenção precoce, e aí vai realmente assegurando um ambiente saudável, um clima organizacional mais satisfatório para todos, que a gente não consegue estar na ponta, né, em cada unidade, né, se a gente pudesse ter um termômetro, eu vim ter um termômetro, né, mas é isso. Mas graças a Deus que está tendo esse olhar aí até normativo, que acaba que nos cobra, né, de uma forma geral, não só do TRF6. De forma padronizada, de forma padronizada, que eu acho que todo mundo tem que caminhar para isso. Mas vocês estão no caminho certo, falando em caminhar, vocês estão no caminho certo, porque a NR1, ela é uma ação preventiva, realmente. Ela não é uma ação corretiva, né? Por mais que ela venha, eu conversei há poucos dias com uma pessoa que trabalha na área do MTE, do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Nesse acompanhamento de atendimento à NR1, e ela fala, sempre foi uma ação preventiva. A correção, ela é outra instância. A empresa, a gente espera com a NR1, é a ação de prevenção, é mapear esses riscos e evitar que eles aconteçam. E isso, esse caminho, vocês já estão fazendo. E é muito bacana. Embora não esteja, assim, presente no judiciário, assim, como imposição nesse momento, né? Mas a gente está sempre com ele no radar, né? Com a norma no radar, porque uma hora vai chegar, entendeu? Mas porque então, vocês têm terceirizados, vocês têm estagiários, e esse público, ele está embaixo ali da norma da NR1. Então, é um trabalho que vocês já estão fazendo. Muito bom. Vamos todos Exatamente. Trabalhar por isso, por essa saúde nos ambientes de trabalho. Andréia, Cristina, Jane, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Foi muito importante conversar com vocês e ver o olhar de vocês do judiciário para essa temática que a gente vem trabalhando já aí 1 ano e meio, levando essas temáticas para as organizações. Muito obrigada pela presença de vocês. Gratidão, prazer. A oportunidade. Obrigada. Obrigada a vocês. E para você que ficou com a gente até aqui, obrigada pela companhia, obrigada por ter nos assistido. Se esse conteúdo é importante para você, mais uma vez eu digo, é importante para alguém que você conhece, compartilha nosso link, vai seguir as nossas redes, @Movimento Vida 360, que tem sempre muito conteúdo importante para a capacitação de todos vocês e para o desenvolvimento de carreira e autocuidado. Obrigada por ter ficado até aqui, um abraço e até a próxima.